Olá, meus irmãos. Hoje irei falar a respeito do terceiro templo de Salomão. Abram a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E está lá: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Agora vocês vejam em Mateus 24:15 o que aconteceu, o que Jesus Cristo nos falou quando os romanos invadiram Jerusalém e destruíram o templo, o segundo templo, o templo de Herodes. Vejam o que Jesus nos fala. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Então, Deus nos passa, quando foi na destruição, na profanação do templo de Herodes, lá no ano 70 depois de Cristo, Deus nos passa uma fuga que os cristãos de época fugissem quando o abominável da desolação, ele chama assim, pessoas que profanam o templo de Deus, quando tais coisas se achega ao templo. Eu tive observando ao longo da história, eu estive vendo que em todos os impérios houve profanação do templo ou algo que se dirigisse ao templo. E isso me deixou muito intrigado e também me passa muito e me deixa mais esclarecido o que seria, segundo Tessalonicenses 2, que eu acabei de ler para vocês, que está bem claro. Está claro que o anticristo, no fim dos tempos, vai se assentar no templo do Senhor, que seria o terceiro templo. Hoje, o templo feito por mãos humanas, como eu acabei de falar, foi destruído lá no ano 70 pelos romanos. Mas eu vou sair citando aqui para vocês desde o começo. Vou começar lá com o Império Assírio e vou sair falando sobre os outros impérios, o que em cada império aconteceu com o tempo, para que vocês entendam os dias vindouros, os dias em que vem o anticristo profanar o terceiro templo.
para que vocês entendam quando chegar o dia da profanação do anticristo no terceiro templo. Então, iniciando lá com o Império Assírio, lá no século 8 a.C., a gente vê que a Assíria invade Judá. Se a gente abrir em 2 Reis, capítulo 18, vou abrir aqui para ler para vocês. Vou ter que ler aqui muitas passagens para que fique mais claro o que eu estou falando. 2 Reis 18:15. Olha o que acontece em 2 Reis 18:15, do 15 ao 16. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Yahuá e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Yahuá e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Assíria. Vocês vê que lá no século 8, com o Império Assírio, o templo foi profanado, pois o rei da época teve que tirar prata e ouro lá do templo e teve que tirar coisas sagradas a Deus lá do templo, de coisas de valores, para dar aos assírios, para que esses os deixassem em paz. Então, no primeiro império, o templo foi profanado por um imperador, um homem que queria governar todo o mundo. Vamos ver no Império Babilônico. A gente vê Nabucodonosor, lá no século 6 a.C., destruindo o templo. Lá em 2 Reis, capítulo 25, vocês podem dar uma lida lá, e vão ver que esse rei, o rei babilônico, ele destruiu o templo, destruiu toda a Jerusalém, tudo que tinha lá em Jerusalém ele destruiu. E ele também exilou, tirou aquele povo judeu daquele lugar, daquela terra. Então, a gente vê uma grande profanação em que é destruído o templo de Deus. E ainda no século 6 a.C., em 515 a.C., já no Império Persa, o rei Ciro, antes disso, tinha pedido para que se refizesse o templo dos judeus. E o rei Ciro, imperador persa, ele é uma ocasião de império em que ele é bom. É um império em que é bom para os judeus, pois ajudou tanto Ciro como o imperador posterior, que foi Dario, ajudaram na reconstrução do templo. E no ano de 515 a.C. acabou a obra do templo. Então, esse império foi um império à parte,
um homem governando todo o mundo. Estou falando do mundo da época, é claro. Era o que se conhecia de civilização no mundo da época. Então, um homem que governava esse mundo inteiro, ele foi bom, foi um império bom para os judeus, mas também temos participação desse império dentro do templo de Deus, né? E após esse império, temos o Império Grego. O Império Grego, lá por volta do século II a.C., começou a perseguir os judeus, a sua religião, e também tem relatos de profanação do templo. Os persas, quer dizer, os gregos, acabaram profanando o templo do Senhor. E isso se deu muito também com uma perseguição e uma figura que há muitos historiadores configura, assemelha o imperador, o governador, né, Antíoco Epifânio, como um homem semelhante ao anticristo. E posterior a esse império temos o grande Império Romano, e em meio ao templo a gente tem uma curiosidade aqui, que no século I a.C., antes de ser destruído o templo, o rei Herodes o Grande ordena uma construção dentro do templo. Ele modificou, o rei Herodes, ele modificou para o imperador romano, Júlio César, ele modificou a estrutura do templo e a planta do templo, fazendo com isso, trazendo uma ira, uma raiva dos judeus. Os judeus de época falaram que esse rei Herodes teria assim mudado a estrutura, a planta, o que Davi tinha passado, que as escrituras passam de exemplo de como seria o templo. O rei Herodes muda, e com isso ele faz uma profanação, lá no século I a.C., faz uma profanação ao templo. E ainda no Império Romano, né, dentro desses impérios, desses homens que governavam todo o mundo, lá no ano 70, o rei Tito destrói o templo de Herodes. E após isso, que era o segundo templo, não existiu mais templo. Pessoas têm alegado que para se concretizar as profecias da Bíblia e o anticristo vir, para que se cumpra, por exemplo, que eu acabei de citar em 2 Reis, em 2 Tessalonicenses, para que se cumpra essas profecias, teria que haver um terceiro templo, uma reconstrução do terceiro templo. Aí muitos teólogos têm observado e muito Israel buscando uma possibilidade de Israel reconstruir o templo e assim poder aparecer o anticristo para se assentar ali naquele templo, para profanar aquele templo. Porém, acabou o templo, feito por mãos humanas. Deus não aceita mais isso. O templo hoje é o corpo, é o nosso corpo.
Cristo tem nos falado isso, o Novo Testamento tem nos falado isso, que é o nosso corpo que é o templo do Senhor, é o santuário do Senhor, não tem para onde correr, é o nosso corpo. Se tiver que haver uma profanação, essa profanação vai ser de nosso corpo. Então, se tiver que haver uma destruição do templo do Senhor nos dias atuais, teria que ser em nosso corpo. Então, o anticristo, quando ele vir, ele vai se assentar em nosso corpo, no templo do Senhor. O templo do Senhor é nosso corpo. Em meio a isso, eu tenho mostrado para vocês que é em meio a impérios que o anticristo, que os imperadores costumam profanar o templo de Deus. Então, o anticristo, como a gente vê nas Sagradas Escrituras, o anticristo vai ser em meio a um império, ele comandando o mundo todo, ele governando o mundo todo. É em meio a isso que ele vai se assentar no templo de Deus, hoje o terceiro templo, que é o nosso corpo. E assim profanando o templo de Deus e se passando como Deus. Eu vou dar um testemunho agora para finalizar, porque eu expliquei, acabei de ser claro que necessita de um governo mundial, um governo que cesse e acabe com a liberdade e a independência dos povos, um governo que cerque, que sitie com um exército poderoso o nosso corpo, o templo de Deus, que governe não só o templo, esse governo que não só governe o templo, governe a gente, mas também governe o mundo. Então necessita de ambas as partes. Necessita de um governo e necessita de uma profanação do templo para figurar a presença do anticristo no mundo. Então, eu vou finalizar aqui a minha fala dando um testemunho. Ultimamente eu conversei com uma pessoa e eu perguntei a ela, cristã que era, perguntei a ela se ela continua resistindo porque se vemos hoje cristãos em meio de lutas, em meio de perseguições, a liberdade já não existe entre nós. E essa pessoa me falou que não resiste mais. Me falou que um ser estranho, um ser que ela não sabe, uma coisa que ela não sabe, uma coisa estranha, adentrou em seu templo e se assentou no lugar que era de Deus. Profanou. Forçadamente, essa pessoa teve que deixar esse ser que ela não conhece, que não fazia parte dela, foi como uma forma de estupro, porque ela foi coagida a fazer. E
esse ser adentra no corpo dela, profanando o corpo dela, o templo do Senhor, se assentando no lugar que era do Senhor, no lugar que era Deus, e agora se faz como Deus em corpo dela. E ela finalizou a fala dela para comigo, dizendo que devido a isso, e ela sabe disso, Deus não se agradou e não gostou nem um pouco. Para os bons entendidos, que compreenda o que eu estou falando, para quem tem olhos para ver o que está acontecendo no mundo, que veja o que eu estou falando, quem tem ouvidos para escutar, que escute o que eu estou falando e também note do que eu estou falando, do que está acontecendo nesse mundo. Então, irmãos, como vocês vê, aqui é testemunho de cristão falando que o templo já foi profanado, que o anticristo já se assenta no lugar que era de Deus. Amém.